Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu vou começar falando da força gravitacional nessa videoaula, pedindo que vocês acompanhem com a apostila de vocês. É o último capítulo da apostila 1, porque nós ainda não encerramos o primeiro bimestre. E seria muito mais fácil vocês acompanharem a apostila, porque qualquer dúvida que surgir fica muito mais fácil depois eu poder ajudá-los a poder esclarecer as dúvidas, ok? Vamos começar então? O que seria a força gravitacional? Olha Newton aí, já não é um desconhecido para nós, né? Nós estudamos no bimestre passado sobre as leis de Newton, então nós já os conhecemos. Bom, ele propõe assim, o que seria uma força gravitacional? Ora, é uma das principais que regem o universo. A compreensão da força gravitacional estudada por Isaac Newton permitiu o entendimento do funcionamento das marés, da órbita dos planetas em torno do Sol e também da queda dos corpos. Newton tentou provar isso numa forma até assim, parece aparentemente estranha, mas ele refugiou-se, né, da peste negra e sentadinho lá nas sombras das macieiras, ele perguntava a si mesmo: se a maçã cai na terra, por que a lua também não cai? Então essa questão parecida estranha, mas ela estava associada à atração que a Terra exercia na maçã, a atração da Lua pela Terra. Então, Newton percebeu que, pelo mesmo motivo, o Sol, como centro do sistema solar, deveria exercer uma força suficientemente intensa para se manter em órbita ao seu redor de todos os outros planetas. Além disso, os próprios planetas exerciam forças semelhantes sobre seus satélites, quando existiam satélites, e até sobre outros planetas. Isso que fazia o influenciamento nos seus movimentos. A força envolvida nesses fenômenos é conhecida como força gravitacional e depende de dois fatores, da massa e da distância. Da massa dos corpos e da distância entre os corpos. Então, a massa dos corpos, quando ela ocorre? Quanto maior a massa dos corpos envolvidos, maior a força gravitacional entre eles. E a distância? A distância entre os corpos. Quanto maior a distância entre os corpos, menor a força gravitacional entre eles. Então, não esquecendo, a força gravitacional depende da massa dos corpos e da distância entre os corpos. Como qualquer outra força já estudada, a gravitacional submete-se às leis da dinâmica, ou seja, a força que a Lua atrai à Terra tem a mesma direção e intensidade, mas sentidos opostos ao da força com que a Terra atrai a Lua, de acordo com a terceira lei de Newton. Já estudamos a terceira lei de Newton, pessoal? Eu coloquei essas imagens aqui nessa aula para que pudéssemos observar, olha lá, a Lua e a Terra se atraem com forças da mesma direção e intensidade, mas com o quê? Sentidos opostos. Então, Newton passou isso, essa expressão que nós vamos ver daqui a pouco, sendo que o R ou D, você vai encontrar das duas formas, seria a distância entre os corpos de massa 1 e massa 2. A intensidade da força gravitacional a ser encontrada, ele deixou essa seguinte expressão. Olha só. Ele falou na expressão que M1 e M2, ou seria massa 1 e massa 2, são duas massas envolvidas, que são medidas em quilogramas. Já R ou D é a distância entre elas, que são medidas em metros. A letra G vai representar a constante da gravitação do universo, ou seja, ela deve ser substituída por cálculos. Abaixo eu tenho os cálculos, então eu vou ter o cálculo para ser realizado, não é? E nessa forma eu encontro 6,67 vezes 10 elevado a 11 negativo. E a constante da gravitação universal tem como unidade, olha lá, N vezes m elevado ao quadrado dividido por quilos elevado ao quadrado. Mais para frente, nós vamos aprender a fazer esses cálculos. Mas no momento, no entanto, eu gostaria assim, que vocês entendessem essas fórmulas, ok?
Eu postei umas atividades lá no Classroom, o desafio e o divirta-se da página 67. Eu gostaria que vocês dessem a devolutiva postando somente a resposta dessas atividades e não deixassem de assistir os vídeos que eu postei também, ok? Beijos, saudades de vocês, gostaria de estar aí agora nesse exato momento, porém vai ter que ser assim por um tempo, mas estamos juntos, tá? Fiquem com Deus e qualquer dúvida me procure. Beijos.